Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje então nós vamos dar sequência à nossa aula de legislação tributária, falando da unidade 2, a unidade 2 que trata sobre a origem do direito do trabalho e os princípios trabalhistas. Essa parte inicial agora vocês vão ver que é uma parte mais histórica, uma parte mais introdutória do direito do trabalho, se assemelha um pouco ao que a gente falou na última aula, que a gente trouxe um pouquinho eu falei um pouquinho desse modelo, desse ramo jurídico, que é um modelo mais protecionista. Falamos um pouquinho da abordagem legal, as normas, como que existe aquela previsão do ordenamento jurídico brasileiro em forma de pirâmide. Falamos um pouquinho da CLT e hoje nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Inicialmente, então, pessoal, eu mandei um material para vocês vão acompanhando, fica até mais fácil de vocês entenderem. A gente vai explicando e vocês vão acompanhando pelo material ali, fica bem mais fácil de vocês entenderem o conteúdo. Primeira coisa lá no material, vocês vão ver que eu botei um modelinho, na verdade uma imagem ali com um modelo de relações de trabalho. Modelo de trabalho que vai lá desde o século XVI até o século XXI. A gente conseguiu ver, desde o século XVI até o século XXI, onde a gente vive hoje, uma sequência de transformação social bem relevante no que tange a esfera trabalhista, onde nós inicialmente passamos lá de um modelo que era lá na Idade Média, um regime de servidão em que existia aquela força de trabalho, a força de trabalho que era vendida de forma ainda muito primitiva, no sentido de ter uma cessão de terras em troca de parte da tua produção. Existia então um serviço ainda muito precário, não existia um modelo de uma relação de trabalho como a gente vê hoje. Isso foi acontecer lá, efetivamente esse modelo de relação de trabalho que a gente visualiza hoje, foi ocorrer somente lá com a Revolução Industrial. Então, por isso que lá no material de vocês acompanharam na sequência ali, ó, vocês vão ver que esse modelo de regime de trabalho, de emprego, efetivamente, foi ter só lá no século XVIII, por aí, em que, em pós-revolução industrial, que daí sim se intensificou esse modelo novo de uma força de trabalho, em que tu vende efetivamente a tua força de trabalho, não um ofício. Tu não tem um ofício técnico, e sim tu vende a tua força de trabalho para aquela atividade mais repetitiva. Mas antes disso, ó, quando nós pensarmos em direito do trabalho, nós temos que observar ele como uma resposta ao capitalismo. Ou seja, com essa alteração do modelo das relações de trabalho, do emprego, em que, se vocês acompanharem na sequência ali, ó, século XVIII, XIX, Revolução Industrial Clássica e Norte-Americana, da inglesa e norte-americana, em que se intensificou esse modelo de trabalho em que nós tínhamos, de um lado, um operário, uma pessoa que vende a sua força de trabalho e, por vezes, vende por um valor inferior ao que se tinha ganho antes dessa espécie de modelo. Ou seja, tu vendia uma força de trabalho pouco qualificada com um custo baixíssimo para o empregador. Ou seja, não havia regulamentação nenhuma, então tu tinha aquela possibilidade de se inserir no mercado de trabalho na indústria, na produção, e o que o empregador dizia: a minha remuneração que eu pago é essa, tu tem que trabalhar tanto. Se tu quer, pega, se tu não quer, tem uma fila de pessoas querendo. Exatamente por quê? Porque houve um crescimento desse mercado em que nós tínhamos a indústria com uma força de trabalho, com um número delimitado de força de trabalho que se empregava em cada fábrica, mas o número de pessoas procurando emprego era muito maior. Por isso que tinha essa possibilidade do empregador dispor do empregado efetivamente. Por isso que nós, nesse período inicial, nós não tínhamos nada que resguardasse direitos trabalhistas, segurança do trabalho, limite de jornada, nada disso existia nessa época, lá na Revolução Industrial. Por isso que o trabalhador, ele era, nesse período, pode-se afirmar com veemência que o trabalhador aqui ele era extremamente explorado. O modelo trabalhista nesse período era exploratório, sem dúvida nenhuma, porque não tinha nenhum direito resguardando a preservação do indivíduo, do trabalhador, da pessoa.
certo? Então, o direito do trabalho, diante dessa relação, em que ali até eu botei no material de vocês, o que existia era uma relação de direito privado. O que isso quer dizer? Entendia-se que o empregado e o empregador, eles eram iguais, eles poderiam negociar livremente. O Estado, ele não tinha influência nenhuma nessa relação. O Estado no sentido de governo aqui amplo, ele não influenciava. Então dizia-se o quê? Eu botei entre aspas no material de vocês. Contrato faz lei entre as partes. Por quê? Quer dizer o quê? As partes assim negociando, elas devem cumprir o que foi negociado. O Estado não vai interferir. Isso é o que se existia nesse modelo logo após a Revolução Industrial. Principalmente porque ele estava alicerçado nos ideais lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, em que o Estado pouco intervia na economia. Porém, esse modelo de relação de emprego, ele era insustentável porque os trabalhadores se viam numa posição extremamente fragilizada e hipossuficiente e que decidiram, então, com o passar do tempo, a ter os primeiros movimentos de greve, os primeiros movimentos sindicais em que os trabalhadores se reuniam em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, por isso que na imagem seguinte, que vocês vão acompanhar no material, vai estar lá, Revolução Industrial, trabalho livre, mas subordinado e luta dos trabalhadores. Tudo isso, em razão desses acontecimentos históricos, nasce o direito do trabalho. O direito do trabalho vem como uma resposta a essa precarização das relações de trabalho. Ou seja, nós tínhamos uma situação em que a indústria, ela, com a criação da máquina a carvão, da energia elétrica, o que se via? Aquele modelo bem artesanal que tinha lá na Idade Média se abandonou, passou-se a ter um modelo moderno, um modelo em que a indústria produzia, daí vocês recordem lá as imagens lá dos filmes do Charlie Chaplin, em que ele movimentava as máquinas e o empregado, os operários apenas faziam movimentos repetitivos lá, ficavam estilo McDonald's, né, que adota ainda esse modelo de repetição de atos, cada pessoa dentro daquela sequência tem uma finalidade e ele faz somente aquela finalidade. Desse modo, havia uma precarização do trabalho. Ou seja, imagina, doenças por esforço repetitivo, tinha o próprio estresse daquele ambiente, jornadas de trabalho longas de 16 horas por dia. Então não existia limite de domingo a domingo. Então não tinha essa limitação que nós temos hoje. E o direito do trabalho nasceu como resposta. O que efetivamente o Estado viu aqui? O Estado, o governo, ele viu. Bom, os empregados eles estão se reunindo cada vez mais, fazendo greve, parando a indústria. Ao parar a indústria não produz. Se ela não produz, ela não vende e ela não recolhe tributos, não recolhe a carga tributária, são os impostos, lá, as contribuições. Não paga imposto, é menos dinheiro que entra nos cofres públicos. Diante disso, o Estado pensou, não, nós precisamos influenciar. Ainda que que a gente acredite, a doutrina acredita que também tem o viés social, né? Os governantes viram a necessidade de intervir aqui no modelo estatal, no modelo dessas relações que antes eram tidas como privadas, passando a também ter uma conotação aqui de direito, uma interferência mais do Estado, efetivamente, nessa relação entre particulares, para evitar que houvesse essas interrupções na produção, certo? Na sequência, então, pessoal, eu coloquei ali um conceito da Wólia Bonfim de direito do trabalho. O que é? Olha só o que a autora fala. O direito do trabalho não pode ser visto apenas como aquele que cuida da aplicação das regras trabalhistas. Não é apenas regular a legislação trabalhista, o direito do trabalho. Ele vai mais além. Ou seja, ele supera a visão individual e coletiva e perpassa na visão econômica, política e social. Ou seja, o direito do trabalho está diretamente ligado na economia, na política e na sociedade. Vocês podem ter visto como foi falado muito em relação à reforma trabalhista. Por quê? Porque uma das justificativas da reforma trabalhista era a própria economia. A própria economia ela necessitava, então, de uma alteração na legislação trabalhista. Então, ela veio a reforma trabalhista como uma própria resposta às necessidades de mudança econômicas. Então, para tu ver que o direito do trabalho não limita-se só a um mero aplicador de normas legais, de leis.
e sim, ele tem essa característica de influenciar também a economia, a política, como toda a sociedade. Certo? Na sequência, eu coloquei ali um panorama histórico em que, primeiro, a gente pode destacar o quê? Abandona-se aquele Estado liberal para um Estado, aí adentra-se no Estado social. O que isso quer dizer? O Estado liberal, em que o Estado ele não intervém, ele deixa que a sociedade, a relação social se regule por si só. O Estado fica fora, ele não se aproxima. Passando para o modelo de Estado social, o Estado social é o quê? O Estado é garantidor de direitos sociais, de direitos fundamentais dos indivíduos, como nós temos na nossa Constituição características do Estado social, lá no artigo 5º, no artigo 7º, que traz direitos sociais, individuais. Então, sem dúvida, é um avanço no que tange a preservação dos direitos dos trabalhadores, dos direitos individuais dos trabalhadores, certo? E na sequência ali eu cito alguns acontecimentos históricos no mundo, que foram muito importantes. Ali, de 1802 a 1839, algumas limitações evitando essa precarização das relações de trabalho, como, por exemplo, a limitação do trabalho menor de 18 anos, limite de jornada de trabalho, foram alguns acontecimentos isolados que foram se criando ao longo na sociedade, de forma global. Mas alguns acontecimentos que foram mais relevantes aqui é 1917, a Constituição Mexicana, e 19, a Constituição Alemã. O que aconteceu aqui? Foram as primeiras constituições que introduziram no seu texto constitucional direitos trabalhistas. Na sequência, nós vamos ter ali, aqui no Brasil, as constituições foram acompanhando até que nós chegamos aqui na Constituição Federal de 1988, que é a atual Constituição, e que lá no artigo 7º a gente falou na aula passada que tem um rol gigante lá de documentos, de direitos preservados aos trabalhadores. Em 19 também foi criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que ela tem por objetivo trazer regulações no âmbito global, um âmbito global em que os estados se reúnem para regular determinadas condutas que busca-se se adotar. 1945, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que também tem por viés essa preservação dos direitos humanos. E 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também se aplica às relações trabalhistas, certo? Já em relação ao Brasil, ali eu trouxe os principais acontecimentos aqui, vocês podem olhar um por um depois. Eu destaco aqui para vocês, em 1934 nós tivemos a Constituição da República, lá no período do Getúlio Vargas, em que ali se introduziu diversos direitos constitucionais, ou seja, direitos trabalhistas na Constituição Federal de 34. Na sequência ali a gente teve de 39, 1943, o que teve de relevante? A consolidação das leis do trabalho, ou seja, pegou-se todas as leis esparsas que tinham sobre direitos trabalhistas e se reuniu num único documento, na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A 46 nós tivemos ali a Constituição Democrática também, trazendo alguns direitos. 67, período do regime militar, permaneceu os mesmos direitos que nós já tínhamos, até a Constituição Federal de 1988, a atual Constituição, que daí sim traz o ser humano, a pessoa, como protagonista de direitos. Por isso que a gente fala a Constituição cidadã, porque ela preserva direitos sociais, direitos dos cidadãos, do indivíduo, certo? Na sequência, em 2004, houve uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho passou a julgar todos os casos envolvendo relação de trabalho, não só emprego. E 2013, garantias para as domésticas, e 2017, a reforma trabalhista, que essa aqui, por sua vez, houve algumas flexibilizações das normas trabalhistas, deixando de ser tão protecionista como era. Mas a gente vai falar disso tudo ao longo das nossas aulas. Em suma, olha só o que diz o artigo 7º e o artigo 6º da Constituição. Sempre devemos interpretar o quê? Ali no artigo 7º tem os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mas o que tem como essência aqui? Condição mais favorável ao empregado. Então,
todas as normas devem ser interpretadas de modo que seja mais favorável ao empregado. Ou seja, sempre busca-se algo mais favorável ao empregado. Na dúvida de uma interpretação, adota-se aquela que seja mais benéfica ao empregado. Por quê? Porque ele é o hipossuficiente. Na relação, o empregado está aqui, o empregador está aqui. Então, ao garantir melhores condições àquele que está embaixo, tenta-se equiparar as suas relações, para que eles fiquem em pé de igualdade. O que mais? São direitos irrenunciáveis e preservadores da dignidade humana. O que isso quer dizer? Nenhum empregado pode abrir mão dos direitos constitucionais. A gente chegou a falar isso na aula passada. Todos os direitos que estão previstos na Constituição, lá no topo da pirâmide, eles não podem ser renunciados. O empregado, nem que ele queira abrir mão, ele não pode abrir mão desses direitos. Certo, pessoal? Aqui, agora, na sequência, a gente vai falar algo que é bem importante. Então, essa parte histórica, ela é importante e tudo mais, mas eu não vou cobrar em prova, isso aí dificilmente cai em prova, essa parte histórica. Ainda que uma prova mais direcionada, por exemplo, do direito cai, mas na área de vocês, não. Na área mais de contábeis, administração, não. Mas essa parte aqui de princípios é importante. Isso aqui é importante para a nossa disciplina, é importante para vocês entenderem depois o porquê desse caráter protecionista que tanto se fala do direito do trabalho, tá bem? Olha só o que nós vamos destacar aqui, ó. O direito do trabalho, então, ele vem como resposta dessas lutas de trabalhadores ao longo dos anos e ele se consolida em princípios, em alguns princípios. Esses princípios, por sua vez, eles têm três funções principais. O que os princípios fazem? O princípio tem função informadora, que é para o legislador, lá para o Congresso Nacional, para os deputados, senadores, ao criarem normas sobre o direito do trabalho, eles devem ter com base esses princípios do direito do trabalho, que nós já vamos falar. Então, eu vou criar uma norma, uma lei, eu tenho que ver se ela não fere esses princípios que devem pautar todas as relações de trabalho. Então, a primeira. A segunda, interpretadora. O juiz, ao interpretar uma norma que já existe, então o legislador criou, e o juiz, ao interpretá-la, deve sempre interpretá-la com as lentes dos princípios de direito do trabalho. Ou seja, ele deve interpretá-las sempre com esse viés do direito, dos princípios da proteção, princípio da irrenunciabilidade e todos os demais que nós já vamos ver. O que mais? Função integradora. O que isso quer dizer? Função integradora nada mais é do que quando eu estiver diante de um caso concreto em que haja uma lacuna da lei, a lei não previu especificamente essa relação. Nesse caso, eu adoto os princípios como fundamento para o juiz aplicar uma determinada lei, uma determinada interpretação para aqueles casos concretos em que existe uma lacuna na legislação. Certo? E agora, pessoal, se vocês observarem, ele vai ter princípios gerais do direito que se aplicam ao direito do trabalho, a lealdade, boa-fé e o princípio do não benefício da própria torpeza. São princípios que aplicam-se a todas as relações do direito e que também se aplicam ao direito do trabalho. Mas o que mais interessa para nós aqui é os princípios específicos do direito do trabalho. Quais são eles? Princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade, princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade, da razoabilidade e da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele tem como característica também, ele é adotado em outros ramos, mas entende-se a doutrina que ele também é um princípio do direito do trabalho. Primeiro deles, princípio da proteção. O princípio da proteção é o principal princípio do direito do trabalho. Por quê? Porque ele que pauta todos os demais. Nós já vamos entender por quê. Olha só o que eu botei ali no material de vocês. O princípio da proteção é o princípio do qual funda o direito do trabalho que garante uma igualdade substancial e verdadeira entre as partes. Ou seja, pensem o seguinte, aquela imagem que você já deve ter visto na internet ali, em que tem duas pessoas ali, em que elas querem olhar o que está do outro lado do muro. Só que tem um cara alto e um cara baixinho. E tem dois caixotes.
Se eu for uma igualdade, se eu pensar, não, vamos ser igualitários, vamos dar uma caixa para cada um. O baixinho vai subir na caixa e não vai enxergar o outro lado do muro. Só que o cara alto, ele já enxergava do outro lado do muro, ele vai enxergar melhor ainda. Se a gente fizer uma igualdade substancial, verdadeira entre as partes, o que torna as partes iguais? Aquele camarada que é mais baixinho fica em cima das duas caixas, ele vai enxergar do outro lado do muro. Já o camarada alto, não, ele já enxerga, ele não precisa ter as caixas para ele enxergar. Isso é uma igualdade substancial, uma igualdade verdadeira. O direito do trabalho visa isso, ou seja, garantir mais caixas ali no nosso exemplo. Eu vou dar mais caixas para aquele cara que é mais baixo, para ele conseguir enxergar do outro lado. Eu vou dar mais direitos àquele que é hipossuficiente para que ele fique em pé da igualdade com aquele que já tem direitos garantidos faticamente, em razão da sua preponderância econômica e técnica, que é o empregador. Aí vocês podem falar, professor, mas não é bem assim, né? As relações de trabalho hoje em dia não são tão desiguais. Exato, vocês não deixam de ter razão quando pensam dessa forma. Porém, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: o direito do trabalho e a reforma trabalhista, ela garantiu algumas flexibilizações exatamente para garantir essa diferenciação nas relações de trabalho. Mas nós não podemos esquecer o quê? Que aquele que é empregado, ele está vendendo a sua força de trabalho em troca de uma remuneração. E essa remuneração tem por finalidade uma natureza alimentar, de subsistência dele e da sua família. Já o empregador, ele tem por finalidade obter lucros com a força de trabalho do empregado. Ao obter lucro, ele pode suprir as necessidades do proprietário da empresa, enfim, dos sócios, e pode gerar um lucro substancial maior, ou ele pode ser somente suficiente para arcar com aquelas despesas que se assemelhariam a um salário. Mas essa relação, assim como ele tem o risco do negócio de ir mal, ele tem o risco do negócio de ir muito bem. Então, ele arca com esse ônus, o empregador, de ir bem ou ir mal. Agora, o empregado, ele recebe estritamente o seu salário, sem entrar naquelas questões de participação de lucros e nada, não entrando nessa parte. Mas, pessoal, o que vocês têm que entender aqui? Ó? O princípio da proteção, ele faz o quê? Ele relativiza essa hierarquia das normas para garantir essa igualdade, garantir que os dois estejam em pé da igualdade. No artigo 7º, daí nós vamos ter essa seguinte interpretação com base no princípio da proteção. Em dúbio pro operário, o que isso quer dizer? Na dúvida, eu interpreto sempre em prol do operário, do empregado. O que mais? Aplicação da norma mais favorável. Havendo duas normas, sendo uma mais favorável, eu sempre aplico a mais favorável, independente da hierarquia. Independente da pirâmide de Kelsen lá, se uma lei for mais benéfica que a Constituição que está no topo, nós vamos aplicar a lei, mesmo que ela esteja hierarquicamente inferior. E a condição mais benéfica, diretamente ligado a isso, nós vamos sempre buscar as melhores condições de trabalho para a pessoa. Uma condição que não seja insalubre, quando insalubre, que garanta a ela proteção, os equipamentos de proteção individual, para sempre tentar garantir uma melhor condição de trabalho, certo? O próximo, princípio da irrenunciabilidade. O princípio da irrenunciabilidade nada mais é do que aquilo que a gente já falou. O empregado não pode renunciar a direitos. Os direitos a ele garantidos, ele não pode renunciar. Então, jamais o empregado pode abrir mão de direitos previstos na Constituição, na legislação, certo? Porque se tivesse essa possibilidade, imagine, numa concorrência por emprego como existe hoje, diante de uma relação, tem dois candidatos, um abre mão de receber férias, o outro não. Qual que o empregador vai contratar? Aquele que abre mão, porque vai ser menos oneroso, ele vai estar sempre trabalhando para ele. Não seria? Não é mesmo? E até mesmo a própria pessoa, o empregado, ele vai abrir mão com veemência, ele vai querer, porque ele precisa do emprego para a subsistência sua e da sua família. Então, se não existisse esse princípio da irrenunciabilidade, imagina como que nós estaríamos. Os direitos trabalhistas seriam muito flexibilizados. E não venham aqui dizer o que isso deveria acontecer. Na verdade, pessoal, a reforma trabalhista ela possibilitou uma certa flexibilização, mas aqueles que têm
que são chamados de hipersuficientes, ou seja, eles têm uma instrução de formação, eles já têm um salário maior, eles podem negociar certas cláusulas. Nós vamos falar isso mais adiante. Então, pessoal, o que a legislação garante hoje? Aquele que tem um salário relativamente mais baixo, aquele que não tem uma instrução, uma formação técnica, educacional maior, a ele, sem dúvida, deve ser resguardado esses direitos. Esse princípio da irrenunciabilidade, para que seja garantido a ele direitos fundamentais, direitos mínimos, tá bem? Isso é o que diz o princípio da irrenunciabilidade. O que mais? Princípio da primazia da realidade. Pense o seguinte: no contrato de trabalho que foi assinado pelo empregado e pelo empregador, diz que o empregado deveria trabalhar 8 horas por dia. Mas na prática ele trabalhava 10 horas por dia. Porém, essas 2 horas a mais nunca foram pagas. Esse empregado resolve entrar com uma ação trabalhista contra o empregador, cobrando essas 2 horas por dia que ele sempre trabalhou e não recebeu. O empregador, então o patrão, vai lá e junta o contrato contrato de emprego, do trabalho, e que ali diz que ele trabalhava 8 horas. Qual desses entendimentos deve prevalecer? Aquele que ele comprova por meio de prova testemunhal, por meio de mensagens, de outras provas, que ele trabalhava 10, ou o que ele assinou? Ele assinou dizendo que trabalhava 8 horas, que ia trabalhar 8 horas. Qual vai prevalecer? Nas relações de trabalho, emprego, vai prevalecer a primazia da realidade, ou seja, prevalece o que aconteceu de fato. O que está no contrato não tem validade se o que acontecia de fato era diferente. Isso difere das relações de direito privado entre particulares. Por exemplo, entre uma compra e venda de um veículo em que o Joãozinho e a Maria vão lá e um vende o carro para o outro, não tem grau hierárquico diferente, os dois são iguais. Por mais que um possa ter curso superior, outro não, mas não tem uma desigualdade, uma preponderância de um em face do outro. Nesse caso, vai valer o que foi estabelecido no contrato. Em regra, vai valer o que está no contrato. Já na relação de trabalho, uma relação de emprego aqui, nós temos aquela desigualdade que eu falei. O empregado está aqui embaixo, o empregador está aqui em cima. Desse modo, nós não podemos valer apenas o que está no contrato. O contrato tem, sim, o seu peso de validade. No entanto, se eu tiver provas cabais que demonstrem que, na verdade, o que estava no contrato é diferente do que acontecia de fato, vai prevalecer o que acontecia de fato, certo? E o nome disso é primazia da realidade, princípio da primazia da realidade. O que mais? Princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? O princípio da continuidade nada mais é do que o empregado, ao ser contratado como empregado numa determinada empresa, um emprego, tem por característica a ideia de continuidade, ou seja, a regra é que os contratos serão por prazo indeterminado, evitando com isso, então, ou melhor, prioriza-se sempre contratos por prazo indefinido, indeterminado, em que o empregado sabe que ele vai começar e espera-se que se estenda ao longo do tempo esse vínculo empregatício. Mas, obviamente, que admite-se, no Brasil, a despedida. Então, é possível haver um rompimento contratual sem motivo, imotivado. Em alguns países, isso não é admitido. Para demitir um empregado, sempre deve ter um motivo, sempre deve ser motivado. Mas o artigo 7º, por exemplo, da Constituição, proíbe despedidas arbitrárias, despedidas discriminatórias. Isso a lei veda. Então, eu posso ter a discricionariedade enquanto empregador de rescindir o contrato, de dispensar o empregado imotivadamente. No entanto, eu não posso de forma abusiva, arbitrária. Isso a gente vai falar mais lá adiante quando falar do rompimento contratual, mas entende-se o quê? Para garantir uma paz social, garantir a manutenção da vida dos empregados, a regra é que os contratos prevalecem ao longo do tempo. Princípio da continuidade. Princípio da razoabilidade. Esse princípio da razoabilidade da boa-fé são princípios que também existem lá no direito civil, por exemplo, em que aqui busca-se que haja, ou seja, uma relação entre empregado e empregador, em que haja esse princípio ele age como uma função interpretativa das normas de forma razoável, ou seja,
não pode ser também irrazoável ao ponto de a gente querer comparar um empregado, uma microempresa que tem apenas um empregado, dois empregados, com uma mega empresa com centenas de empregados, no que tange a essa desigualdade. É isso que eu estava tentando dizer anteriormente. Sem dúvida, as relações de trabalho hoje elas estão diferentes do que eram antes, do que aquele modelo lá da Revolução Industrial, por exemplo. Hoje, e cada vez mais, os empregados estão cada vez mais técnicos, ou seja, eu contrato um profissional técnico. Ainda existem, obviamente, aqueles cargos mais operacionais, mas cada vez mais surgem cargos técnicos. Esses cargos técnicos, eles não têm uma desigualdade tão grande, eles já estão com uma desigualdade um pouco menor. Então, ao aplicar as normas, o julgador numa ação trabalhista, ele deve adotar o princípio da razoabilidade. Ser razoável nas relações, tanto na forma de interpretar, de aplicar a lei e durante o vínculo empregatício, ser razoável nas relações entre empregado e empregador, ter a razoabilidade para que se estabeleça uma relação sadia, né, entre empregado e empregador. E, por fim, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele está diretamente ligado ao que se espera da outra parte, ou seja, todos devem agir de forma ética, sem distorções, garantindo a moralidade entre as partes. Então, eu sou ético, eu sou correto em relação ao empregado, e o empregado é ético, é correto em relação ao empregador. Não se pode haver como eu posso dizer, uma atitude, um viés a prejudicar o outro, seja do empregador, quando quer sonegar direitos dos empregados, ou do empregado, quando não entrega todo o potencial que ele poderia entregar para o empregador. Certo? É a boa-fé. A boa-fé, por si só, já é entendível. É haver uma relação de forma transparente, de forma ética, de forma moral. Certo? O que mais? Aqui, algumas questões ali, eu botei demais considerações, né? Que a legislação trabalhista, sim, ela precisava de uma reformulação, porque vivíamos sobre a detenção de normas legais que foram criadas num período diferente, uma era mais industrial. Hoje nós temos esse modelo mais técnico, mais intelectual, como eu falei. Então, a flexibilização dos princípios foi necessário, mas também não pode se flexibilizar a ponto de acabar desconfigurando o direito do trabalho como uma característica própria desse próprio ramo, de ser um ramo mais protecionista, né? E a reforma trabalhista veio com essa finalidade também. Na sequência, pessoal, ali eu coloquei, da Revolução Industrial à Revolução Informacional. O que esse trecho da nossa aula, o que eu quis referir com isso? Da Revolução Industrial à Revolução Informacional, em que originalmente o direito do trabalho ele vem como uma resposta àquele modelo fabril, aquele modelo industrial do operário que estava lá à frente às máquinas, vendendo uma força de trabalho totalmente insalubre, desgastante. E isso, pessoal, lá no século XX, nós vimos ali anteriormente esses acontecimentos históricos legais para o direito que foram extremamente relevantes, como a criação da OIT, a Constituição Mexicana, alemã, em que se introduziu direitos trabalhistas no corpo constitucional. O que isso quer dizer? Lá no topo da pirâmide estavam direitos trabalhistas, ou seja, nenhuma lei poderia suprimir esses direitos dos trabalhadores. Essa foi a relevância da Constituição Mexicana e a Constituição Alemã, para vocês entenderem o tamanho da relevância para o direito que aconteceu naquele período. Porém, pessoal, isso foi lá no início, lá no século XX, mas o que aconteceu aqui no final do século XX e século XXI? Foi um boom tecnológico, em que as relações de trabalho também se modificaram. Hoje, esse período que vivenciamos todos nós, um período de pandemia, de quarentena, em que as pessoas se obrigaram a ir para casa. O que se evidenciou muito? O regime de teletrabalho, ou seja, o regime de trabalho intermediado por novas tecnologias. Pensem como que isso seria capaz de acontecer naquele modelo fabril,
lá no modelo pós-revolução industrial, em que a indústria, o empregado saía de sua casa e ia até a sede da empresa para vender sua força de trabalho. Hoje, nós podemos perceber que o empregado ele consegue vender a sua força de trabalho da sua própria casa, através de um regime de trabalho remoto, de teletrabalho, intermediado por essas relações, por essas tecnologias da informação e comunicação. Por isso que quando eu boto no material de vocês ali, ó, com o advento da NT, novas tecnologias, e das TICs, tecnologias da informação e comunicação, houve mudanças significativas em todas as esferas sociais, inclusive nas relações de trabalho. Alterações entre os autores da relação de emprego, criando-se novo cenário de trabalho. Hoje nós passamos então a substituir aquele modelo de produção para um modelo de informação. É o que eu venho dizendo para vocês. Vocês, enquanto graduandos, vocês são acadêmicos, vocês daqui uns dias estão prontos para sair no mercado de trabalho. Mas vocês vão sair no mercado de trabalho não sendo aquele operário que vende uma força de trabalho. Vocês são um profissional técnico, profissional intelectual, que está vendendo uma força, está vendendo, na verdade, o seu conhecimento e não a sua força, efetivamente. Então, na grande maioria, é o que passa a existir esse novo modelo de trabalho, em que busca-se profissionais capacitados tecnicamente do que profissionais com força de trabalho, com resistência física, que naquele período pós-revolução industrial era o que efetivamente se buscava. Certo? Então ali até eu boto uma frase, ó, a tecnologia do computador é para a era informacional o que a mecanização foi para a revolução industrial. O que alguns autores falam é que a informatização, a informática foi tão relevante quanto a revolução industrial. Então uma revolução informacional foi algo extremamente relevante para as relações de trabalho e emprego. Eu cito alguns exemplos ali, ó. Muitas previsões de teóricos da sociedade da informação mostrou-se coerente, como bancos funcionando 24 horas, faturamento automático do caixa do supermercado, desaparecimento de cheques e dinheiro, reserva de hotel e passagens online, transmissão via satélite para qualquer parte do mundo. Esses pontos, pessoal, eles estão em livros lá do século XX, lá do início, metade do século XX, ou mais ali, a partir da segunda metade do século XX, onde começou a nascer a passos lentos a informática, passou a nascer a tecnologia, ainda que a internet ela surgiu como um instrumento de guerra, para quem não sabe, pelo exército americano. Eles criaram esse modelo de transmissão de comunicação em que não pudesse ser interceptada. E posteriormente ela acabou abrindo para o mercado privado e houve esse boom, né? Houve uma ampliação e hoje todos nós somos usuários da internet, todos nós somos usuários de tecnologia. Mas olha só a rapidez que isso aconteceu. Pense o seguinte, a Revolução Industrial começou lá no século XIX, até antes, né? Mas um modelo mais contemporâneo, ainda ali no século XIX, XVIII, XIX, que teve-se efetivamente. Então, durou um grande período de tempo com o mesmo modelo. Então, até ali o século XX ainda era esse modelo, início do século XX. Porém, a internet, então ali a partir da metade do século XX, ela começou a nascer, mas ela começou a caminhar a passos lentos, mas na década de 90, na última década dos anos 90, do século XX, que a internet veio para as casas. 95, 94 em diante, a internet veio para os lares. E pense o que aconteceu. Quando a internet se popularizou privado, no meio particular, foi para os lares com o computador, em 10 anos, pouco mais de 10 anos, 2017, foi quando se criou o primeiro smartphone. Isso que nós usamos hoje, então criou-se o iPhone lá, o primeiro smartphone, em que conseguiu se colocar num aparelho de mão. Ali nós tínhamos acesso a e-mail, nós tínhamos acesso a ligações, a fotografia, a filmagem, a acesso à navegação mesmo, do navegador de sites, tudo num único aparelho, pequenininho, carregado na mão. Olha só, em 10 anos, aquilo que era precário passou a ser algo. Nasceu o smartphone em 2007. E olha só, 10 anos depois, o que acontece? Hoje,
em 2017 nós já estávamos assim, todos nós estamos influenciados e dependentes dessas tecnologias. E como que as relações de trabalho hoje funcionam? Elas estão diretamente influenciadas pelas novas tecnologias. Seja desde do ponto eletrônico até o registro de controle de jornada do trabalhador externo pela tecnologia, o acesso a sistemas operacionais da empresa. Então, nós estamos hoje diretamente, totalmente ligados às novas tecnologias, certo? E isso muda o modelo de trabalho, muda o modelo dessa relação de emprego. Então, cada vez mais, o direito ele exige que ele acompanhe essas alterações sociais, porque nós não poderíamos adotar uma lei lá que previa uma relação extremamente fabril, uma relação do operário com trabalhando no chão da fábrica, um trabalho repetitivo, com esse modelo que nós temos hoje, muito mais intelectual e que é possível, inclusive, trabalhar remotamente, como a gente vivenciou nesse período de pandemia. Na sequência ali, daí o que a gente pode destacar em relação a essas alterações do mercado de trabalho? Que teve o lado bom, em que ampliou-se a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, deficientes físicos, zonas remotas, com o teletrabalho, trabalho remoto possibilitou aquela pessoa lá, um cadeirante, que ele tinha uma dificuldade grande para sair da sua residência e pegar ônibus, transporte público até chegar na empresa, ele pode estar inserido no mercado de trabalho de forma remota, ou através de um teletrabalho, trabalhando na sua residência, mas inserido no mercado de trabalho. Esses pontos foram muito importantes. Também se evidenciou quando a mulher, que tinha um modelo de sociedade ainda que a mulher, poucas mulheres trabalhavam, as tecnologias também possibilitaram a sua inserção no mercado de trabalho, trabalhando em casa, ou então as atividades, que aí é um ponto de crítica também. Alguns serviços que envolvem diretamente a tecnologia acabam sendo usados amplamente por mão de obra feminina, ali, como os call centers, né? Então, isso é um ponto favorável da inserção da mulher no mercado de trabalho, porém, há críticas em um serviço mais precário de ser ocupado por um número maior do público feminino e não masculino. O que mais? Com as novas tecnologias da informação e comunicação, passou-se a criar um modelo de controle e vigilância total. Isso, pessoal, nós vamos abordar um pouquinho mais isso ao longo do semestre, mas isso são pontos extremamente discutíveis hoje, que é o que? Por exemplo, o controle e vigilância total. O que é? O empregador passa a controlar o empregado fora do ambiente de trabalho. Porque o que acontecia antes lá? O operário tradicional que ia até a indústria. Quando batia o ponto, ele saía da fábrica, ele ia para a casa dele, o empregador não sabia o que acontecia com ele. Hoje, pessoal, com a nossa vida cada vez mais publicizada, com redes sociais, o empregador passou a também controlar o empregado fora do ambiente de trabalho, gerando então um controle total. Por vezes, nós vamos falar um pouquinho disso, eu vou trazer algumas decisões, vocês vão me dizer se vocês concordam ou não com o que foi julgado em relação a isso, a essa exposição. O empregador fiscalizar o empregado, o que ele está curtindo, as fotos que ele está postando, vai ferir a imagem da empresa ou não, ele tem direito a dizer que fere a imagem da empresa se o empregado está fazendo isso fora do ambiente de trabalho. São discussões que nasceram com as novas tecnologias também. E o que nós temos que observar, que eu ia falar? Grupos de WhatsApp da relação de trabalho, da empresa. Pode o empregador, o chefe, dar orientações coordenadas fora do horário de trabalho? Isso deve ser pago como hora extra, sobre aviso? São discussões que nasceram com as novas tecnologias. Nós vamos conseguir trabalhar algumas questões envolvendo isso. Mas o que nós temos que nunca pode se afastar é o direito à desconexão do empregado. Ou seja, o empregado ele pode sim utilizar todos esses meios tecnológicos no seu local de trabalho. No entanto, não pode se expor o empregado a uma exposição de trabalho de 24 horas. O horário de repouso ele também tem que ser respeitado. Para repouso, uma questão física, né? Todo mundo necessita ter um horário para repousar, certo? Então, o direito à desconexão, sem dúvida, ele é sim um ponto bem relevante.
Outro ponto, vídeos corporativos, vídeos de peças publicitárias que usam a imagem do empregado. Se o empregado é demitido, pode-se continuar utilizando a imagem do empregado nesses vídeos corporativos, VTs de publicitários? É uma outra discussão que você tem. Pode ou não pode? Existe uma resposta certa? Existem entendimentos, mas o judiciário ainda diverge nesse ponto. Se depois da demissão ele pode continuar usando, se foi feita uma autorização do direito da imagem do empregado, mas essa autorização do direito da imagem, será que ela é realmente livre de qualquer vício de vontade? Porque imagina se o empregador chega, fulaninho, empregado, eu gostaria que tu participasse do meu VT aqui da minha empresa. Tu concorda ou não concorda? Imagina se ele, dependendo da relação entre empregado e empregador, se ele discordar, ele pode pensar, mas eu não quero participar, mas se eu disser que não, o empregador talvez veja que eu não esteja vestindo a camiseta da empresa. Então, entendem, existem relações e relações, mas são pontos ainda muito discutíveis nessas relações de trabalho envolvendo as novas tecnologias. Tá bem, pessoal? Essas questões aqui é mais uma questão reflexiva. Não se preocupem, isso aqui, a parte dos princípios é importante para cair em prova e tudo mais. Essa parte aqui da Revolução Industrial, Informacional, é algo que eu gosto de conversar com os alunos para situar vocês da onde a gente está. Para vocês conseguirem pensar um pouquinho fora daquela imagem tradicional da relação do emprego. E sim pensar esses vários fatores. Eu trouxe apenas alguns aqui envolvendo as novas tecnologias. Alguns pontos críticos que ainda se tem em relação às novas tecnologias. Mas existem muitos mais. Existem inúmeras outras situações que estão todos nós expostos, e não só o empregado. O empregador também está exposto. Quando o empregado passa a querer trabalhar em horário fora do trabalho através do WhatsApp, ele deve, então, restringir o acesso do empregado, mesmo que o empregado queira trabalhar, para resguardar também a sua preservação da empresa, para depois o empregado não reclamar o pagamento de horas extras, por exemplo. Entendeu? São situações em que, independente do lado que tu esteja, se é do empregado ou do empregador, tem pontos críticos para ambos os lados, pontos que o direito ainda não conseguiu ter uma regulamentação. Então, nós necessitamos interpretar as normas que existem através dos princípios do direito do trabalho, certo? Na sequência, pessoal, aquele dia eu cheguei a falar um pouquinho para vocês sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho aqui é importante nós termos essa visão. Aqui eu cheguei a falar para vocês que existem os 3 graus de hierarquia, né? Os 3 graus hierárquicos de um processo trabalhista. Nós vamos ter o primeiro grau que são as varas do trabalho. Varas do trabalho. As varas do trabalho, que elas estão embaixo, ó. Vara do trabalho. Vara do trabalho é o primeiro grau. Eu vou entrar com uma ação trabalhista, eu vou entrar com uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, em primeiro grau. Aí ali eu coloco, ó, a Justiça do Trabalho, são magistrados, são juízes que passaram no concurso público para magistrado, que vão julgar. Eles têm algumas peculiaridades, algumas garantias, vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade salarial. São direitos preservados aos magistrados, inclusive aos juízes do trabalho. E o mesmo vale para as vedações. Um juiz não pode fazer o que bem entender profissionalmente, ó. Ele não pode se filiar a partido político, por exemplo, exercer advocacia naquela comarca que ele trabalhou antes de fechar 3 anos após a aposentadoria e exoneração. Então, são várias situações que são extremamente importantes para a gente entender um pouquinho do trâmite processual. Então, o primeiro grau são as varas do trabalho. Um segundo grau de jurisdição. Teve uma decisão do primeiro grau, a parte não ficou satisfeita, vai recorrer para o segundo grau. O segundo grau de jurisdição é onde? No Rio Grande do Sul, cada estado praticamente tem o seu tribunal. Chama-se de Tribunal, olha lá, vocês podem passar o slide, Tribunal Regional do Trabalho, o famoso
TRT. O nosso, aqui do Rio Grande do Sul, é o TRT4, TRT da 4ª região. Ele deve ter no mínimo 7 juízes, que em segundo grau são chamados de desembargadores. Olha lá então, segunda vara, segundo grau é Tribunal Regional do Trabalho, certo? Existem 24 TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, sendo que o nosso, do Rio Grande do Sul, é o TRT4. E ainda, não satisfeito e havendo alguns processos, que daí a gente não vai entrar, vocês não precisam ter esse conhecimento, mas alguns processos que haja ofensa à lei federal, que haja ofensa à Constituição, pode-se chegar a um terceiro grau de jurisdição, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O famoso TST. Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Esse é o terceiro grau de jurisdição. Ele fica lá em Brasília, a sede dele. Todos os recursos que vêm dos TRTs vai para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E acima dele nós temos ainda o STF. O STF, que ele não é um quarto grau de jurisdição, mas o STF está lá em cima. Ó. O STF ele é composto por 11 ministros, que são os mais conhecidos, que a imprensa adora falar. São 11 ministros que julgam matérias constitucionais. Então, se houve a ofensa a um texto constitucional, não foi dado um direito constitucional ao empregado. Ele pode fazer um recurso até o STF, certo? E aqui eu explico um pouquinho. Isso aqui é só para vocês entenderem essa relação. Além disso, nós vamos ter, então, 3 ritos processuais no processo trabalhista. O rito sumário, para processos até 2 salários. Então, são aqueles que é muito difícil, na prática, eles praticamente não se verifica nenhum caso assim, mas ele sofre crítica porque não tem o segundo grau de jurisdição. É só um primeiro grau. Porque em razão do tamanho diminuto da causa, apenas valor de até 2 salários mínimos, aí então seria um julgamento muito sumário em primeiro grau só, e o juiz dá a decisão concedendo ou não o direito. Já os que se verifica na prática, mais são o rito sumaríssimo, que então é acima de 2 salários mínimos até 40, que daí nesse caso o processo ele tem um trâmite mais rápido, mas então são para processos com o valor da causa, o valor que está se cobrando é de no máximo 40 salários mínimos. E os pedidos são certos e determinados, e então ele é um processo mais rápido. E existe ainda o rito ordinário, que é para aqueles processos com valor superior a 40 salários mínimos, ou então processos que têm uma maior complexidade. Nesse caso, então, pessoal, aí vai ter no mínimo 2 audiências, uma inicial para tentar um acordo e uma outra para se discutir, para ouvir testemunhas e tudo mais. Essa parte aqui, é só para vocês terem isso em mente, conseguir visualizar o processo, efetivamente, trabalhista, que não é algo simples, mas ele tem essas modalidades. Vocês entenderam o primeiro grau de jurisdição, as varas do trabalho, nós vamos ter um segundo grau de jurisdição, os tribunais regionais do trabalho, e um terceiro, lá em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos ter ritos processuais, um processo que é muito rápido e ele é somente para processos que discutam um valor até 2 salários mínimos e que é muito difícil na prática se verificar. Existem processos que são bem comuns, os sumaríssimos, que é acima de 2 e até 40 salários mínimos, que é um trâmite mais rápido, tem uma audiência em regra apenas, e daí a decisão é proferida mais rapidamente. E tem ainda um terceiro rito, que é o ordinário, que é para aqueles processos que exigem uma complexidade maior, ou então o valor da causa seja superior a 40 salários mínimos. Isso, pessoal, eu falo por quê? Para vocês entenderem. Seja vocês um reclamante, seja vocês administradores de uma empresa, contadores que vão atuar para uma empresa, você sabendo o rito sumário é um processo um valor muito baixo. Sumaríssimo, bom, é até 40 salários mínimos, então não está se discutindo um valor tão alto. Mas se fala um rito ordinário, bom, aí você sabe que então se está se discutindo um processo de um rito de um valor muito maior.
e isso vocês tomam conhecimento com a própria citação ali, se é um empresário. Tá bem, pessoal? Diante disso, daí eu tentei trazer o principal ponto da nossa aula, sem dúvida, são os princípios lá, os princípios. Atentem-se a eles, saibam eles, entendam a sua essência, porque nós vamos aplicar ele daqui para frente. Então, essa parte aqui da justiça do trabalho, eu gosto de falar para vocês terem em mente esse conhecimento também. É importante, na verdade, todos nós deveriam, toda a sociedade deveria ter um pouco desse conhecimento jurídico. E aqui, como a nossa disciplina envolve essa relação de trabalho, as relações trabalhistas, então é importante vocês saberem como funciona um pouquinho, ainda que muito raso, a justiça do trabalho. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na sequência, a gente continua com o conteúdo conforme o plano de ensino. E aí, até a nossa próxima aula também lá, a nossa aula, a videoconferência ao vivo pelo Teams, que aí nós vamos ter, então, a possibilidade de discutir melhor e sanar as dúvidas que vocês tenham ficado. Tá bem? Forte abraço, uma boa semana e qualquer dúvida, estou à disposição lá nos meus contatos, tá bem? Tchau, tchau, pessoal!